trazendo conhecimento dentro da palavra, para que os seus seguidores, os seus discípulos, tivessem a mente aberta, tivesse com quem ensinar o próximo, tivesse um entendimento dado por Deus, para que os seus discípulos viessem falar a mesma língua dele, ou seja, não viesse pregar heresia para o povo, não viesse encher linguiça nos cultos dele, não viesse falar besteira em cima dos púlpitos. Então Paulo agora, cheio do Espírito Santo, reúne aquela tropa de obreiros, todos os seus obreiros que estavam seguindo ele naquela época, e agora ele começa a trazer um ensinamento grande da parte do Senhor. E nessa tem um jovem de 12 a 13 anos que ele foi escutar Paulo. Porque quem era o apóstolo Paulo? Era conhecido em toda a Macedônia. E ele estava naquela igreja, louvado seja o nome do Senhor, alguns anos atrás. Quando ele volta, e aquela cidade ficou sabendo que Paulo ia pregar à noite, então imagine hoje, se viesse um grande pregador na Ana Maria, estaria gente até na rua. E foi o que aconteceu. A casa encheu de gente. Amém. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. A casa estava cheia. Não tinha mais lugar para sentar, Jesus. Não tinha mais lugar para se esconder naquele espaço. E era no terceiro andar. De maneira que naquele predinho, aquele de terceiro andar, Paulo estava pregando, falando o culto de Santa Ceia, falando que os irmãos deviam pregar a verdade, falando que ele não devia adorar Diana e nem adorar Hermafrodita, falando que não tinha que ter sexo em igreja, coisa nenhuma, que era uma baderna, era uma bagunça naqueles dias. E então Paulo, ele cheio do Espírito Santo, ele toma a frente. Ele fala, antes de eu viajar, eu tenho que trazer um conhecimento para que ninguém venha falar besteira por aí. Porque vão dizer, olha, era discípulo de Paulo. Então eu vou instruir eles, para eles saberem o que eles vão falar nos seus cultos. Eu vou instruir eles, para eles saberem o que eles devem falar. E dessa maneira aconteceu naqueles dias. Mas primeiro, antes de Paulo trazer, aleluia, essa exortação para os seus obreiros, eles participaram de uma grande santa ceia. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Entendendo isso pela palavra, que teve aquele culto de Santa Ceia, foi um culto maravilhoso. A mesa estava preparada, já estava posto o suco da uva, já estava tudo ajeitado, a casa já estava cheia no terceiro andar, e esse jovem, ele começa a sentar na janela e começa a ouvir o que o Paulo dizia. Mas quem está na janela, o interesse dele, muitas das vezes, não é olhar só o que está dentro, é olhar também o que está lá fora. E Deus fala para alguém nessa noite, sai da janela. Ou você ficar olhando para dentro ou para fora. Porque se você estiver em cima do muro, você pode cair. Aquele jovem caiu porque o interesse dele não estava também somente dentro, estava também do lado de fora. Ou seja, ele ouvia Paulo pregar, mas muitas das vezes ele dava uma olhadinha o que estava acontecendo lá no mundo, lá fora. Então, naquele dia, louvado seja o nome do Senhor, nós não podemos estar na janela, nós temos que estar, aleluia, firme com o Senhor, porque Ele está nos guardando. Quem está na janela não está preocupado somente com o que Paulo está dizendo, mas está preocupado com a panela que deixou suja, está preocupado com a roupa que tem que lavar, está preocupado que tem que dormir daqui a pouco para ir trabalhar amanhã. Então, quando você estiver na presença do Senhor, fica na presença do Senhor. É noite de sair da janela. Porque quem sai da janela, a minha coisa sai de cima do muro. Porque tem pessoa que não sabe o que é. Esse jovem estava assim, estava no culto, mas não estava prestando atenção em nada. Estava no culto, mas o seu pensamento estava lá na casa dele. Estava no culto, mas estava preocupado com a namorada. Estava no culto, mas estava no WhatsApp. E aí por diante, porque tem pessoa que está na igreja, mas não está prestando atenção no que o Paulo está dizendo. Ele estava preocupado mais do que ia falar no WhatsApp.